preparem-se para uma viagem emocionante pelo mundo da narrativa, porque no episódio de hoje temos um convidado que é um verdadeiro mestre em contar histórias. Estamos falando do incrível Thiago Silva, o exímio storyteller por trás do curso e da metodologia Cultura de Fã. Venha desvendar o poder das histórias bem contadas e como elas podem fazer seu público aplaudir de pé. Então afiem seu lápis e soltem a imaginação, porque Thiago tá aqui para transformar a maneira como você se conecta com sua audiência, com um ponto de sucesso de cada vez. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que tem mais ensinamentos do que a Odisseia para o jovem empreendedor brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio favorito. Lembrando também que a gente disponibiliza vários outros conteúdos nas redes sociais, no Pode Sonhar PDC. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business, e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mais que especial, o Thiago Silva, que é um exímio storyteller, criador do curso e da metodologia Cultura de Fã, que tem como objetivo transformar audiências, sejam elas colaboradores, parceiros ou clientes, em fãs. Thiagão, muito obrigado aqui por ter aceitado o convite. Ô, Miguel, eu que agradeço o convite. Eu vim hoje aqui para me divertir, meu. Vamos que vamos, Thiagão. Muito legal, cara. Eu acho que a gente, para contextualizar a turma que está nos acompanhando, tive uma aula com o Thiagão. Infelizmente, não pude ser um aluno recorrente da metodologia do semestre ali na Link, que é a faculdade, inclusive, que o Thiagão leciona. Mas tive uma aula aqui que foi transformadora aqui para nós do Pode Sonhar. A gente está aplicando os conceitos na prática. Estamos fazendo um projeto legal, sendo mentorados aqui pelo Thiagão. Então, cara, uma metodologia muito transformadora de fato. Aproveitem esse episódio, turma, vai ser muito valioso de fato. Então, acho, Thiagão, para dar o pontapé, seria muito bacana você contar como que você desenvolveu a metodologia, cara, a cultura de fã. Miguel, a história é bem interessante. Eu sou engenheiro mecânico de formação, fiz Unicamp. Desde muito cedo, eu entrei na Unicamp, engenharia mecânica, porque eu nunca tinha ligar um computador na minha vida. 30 anos atrás, eu tenho 50 anos. Boa. E o que aconteceu? Chegou na metade da faculdade, eu quis largar. Meu pai falou, puxa, acho que você precisa trabalhar como engenheiro mecânico, né? Se trabalhando como engenheiro mecânico, você não quiser largar, se quiser largar, você entrega o diploma na minha mão, daí você faz o que você quiser. Tipo assim, não, cara, eu não vou facilitar a sua vida. Boa. A história é longa, mas eu comecei a gostar de engenharia. Fui para a área de tecnologia bem cedo, fui para Motorola. Animal. E aí, lá eu comecei uma mudança de carreira, porque eu fiz engenharia mecânica e estava trabalhando com tecnologia. Peguei o boom da telefonia celular e peguei o estouro da bolha também. Quando eu estourou a bolha, eu vim para São Paulo por uma startup de educação médica à distância, em 1999, 2000, ou seja, 24 anos atrás. Era mais ou menos assim, filho, você está saindo da Motorola para vir para uma Star, o quê? 25 anos atrás, ninguém sabia direito o que era isso, né? Claro. Hoje é cool falar que você está numa startup. Hoje é descolado. E lá, eu comecei a perceber o seguinte, a gente tinha um sistema que era um precursor do YouTube, o YouTube foi vendido para o Google em 2004, e a gente tinha um canal 24 horas por dia, com transmissão, era um streaming que a gente tinha vídeo de 1,5 MB transmitido via satélite. Olha. E a maior banda que você tinha disponível no mercado era de 256K. Então a gente tinha que fazer um upload de satélite. Uma história técnica longa, mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu percebi que as pessoas não usavam. E aí eu falei, puxa, eu sou um cara técnico, instalo, cuido do sistema, né? O que tá acontecendo? Eu migrei minha carreira de novo, fui trabalhar com relacionamento com o cliente. E aí eu fui ver nesse bicho. Nessa hora, eu sou um cara que... Eu procuro sempre uma forma de aprender formalmente para absorver conteúdo, né? Conceitos, conteúdo. Eu fui fazer um MBA em Marketing de Serviço. Tá. Quando eu terminei o MBA, eu saí dessa empresa e fui trabalhar na Timos Branding com o Ricardo Guimarães. E aí lá eu aprendi a importância do branding, quando você dá um propósito e você alinha as pessoas num propósito. Na Timos, eu conheci um brasileiro, o Maurício Mota, ele é neto do Nelson Rodrigues, escritor. Boa. E a história também é longa, mas eu acabei ficando sócio do Maurício e do Mark. O Mark é um americano que hoje ele tem 4 M's, na época ele tinha um com o seriado Heroes. E nós éramos apadrinhados pelo Henry Jenks, que é um professor do MIT, hoje está na USC, e o Henry escreveu um livro chamado Cultura da Convergência, onde ele falou assim, já tem um jeito novo de consumir, e esse jeito está conectado com histórias
ou uma história que trafega em múltiplas plataformas. Tá. E isso gera engajamento com base de fãs. O Henry é um ACA-fan, que eles falam, Academic Fan, então ele estuda o fan culture, cultura de fã, como objeto, né, de estudo mesmo dele. E aí o que aconteceu? O meu papel nessa empresa, os alquimistas, era de estruturar modelos para a gente começar a trabalhar e entender o que estava acontecendo na história que a gente estava trafegando em múltiplas plataformas. Perfeito. Bom, 2009, 10, 11, no final de 2011 eu saí da empresa. E eu saí da empresa e olhei e falei, cara, o mundo do business é igual um seriado. E eu comecei a pensar, eu tive uma passagem. Fazer essa conexão. Então, Miguel, eu tive uma passagem pelo MIT. Eu passei 4 dias lá no MIT. Tá. E eu assisti um pedaço de um curso da Flourish Klink, que era uma aluna que fez mestrado e doutorado com o Henry, de cultura de fã. E lá no MIT, eu vi o seguinte, eu vi os caras formatando cérebros que vão desenvolver as metodologias que todo mundo vai seguir. Eu fiz engenharia mecânica na Unicamp, uma boa faculdade, tinha 30 anos atrás. Eu fui formatado para seguir regras e metodologias que alguém criou. Quando eu voltei do MIT, eu voltei obcecado em desenvolver uma metodologia que servisse para muita gente. E que eu pudesse... algo meio também etéreo, né, Thiago? Isso que é interessante. Você conseguiu concretizar isso. Exatamente, eu quis organizar toda uma série de conceitos. Por exemplo, storytelling. Exato. Cara, o que é storytelling? Como é que você usa storytelling no business? Ah, eu fiz um curso de storytelling. Tá, como é que você usa storytelling no business? Cara, o que é audiência? O que é público-alvo? Né? Eu sei, o público-alvo, tá, mas a audiência o que é? Então eu comecei a ver um monte de coisa, plataforma, como é que você usa plataforma e conteúdo? E nessa época lá, nos Alquimistas, eu tinha que concatenar e encaixar todas essas peças. Quando eu voltei dessa experiência, eu voltei assim, cara, eu preciso de um tempo para pôr a minha cabeça em ordem. E aí, em 2011, eu já tinha um pedaço, que eu já tinha criado em 2009, 2010, mas em 2011 começou a nascer essa metodologia que eu desenvolvi, que eu dei o nome de cultura de fã. Por quê? Porque não basta você criar fãs. Criar fã é fácil. O difícil é você ter uma cultura de fã. Porque quando você tem fãs, o jogo muda. E a forma de se relacionar com o fã é completamente diferente. O fã não é consumidor. O fã não é cliente. O fã vai além disso tudo. E o fã faz pelo seu negócio, o que nem o melhor cliente teu fará. E isso é uma coisa super importante. E por que eu falo que a gente precisa trabalhar com uma cultura de fã? Porque você precisa aprender a usar esse ativo. Quando a gente está falando de storytelling, eu digo que o principal ativo do storytelling é o fã. E aí vamos falar um pouco de mercado, né? Perfeito. Você imagina eu indo pro mercado com essa ideia na cabeça, 10 anos atrás, 2011, né? Chegando e falando, cara, o que você faz? Eu trabalho com cultura de fã. Obrigado, isso não é pra mim. E aí eu falei, eu tô perdido. Hoje, se vocês olharem, tá cada vez mais um movimento, até no LinkedIn, das áreas de marketing, áreas de RH, falando de fã. E muitos clientes meus falaram, Thiago, putz, essa palavra fã, cara, ela tem uma pegada de fanático, é difícil de entender, a gente não faz sentido. Eu falei, não faz sentido agora. Quando a gente fala de cultura de fã, aqui no Brasil a gente está engatinhando, já isso daí vai virar buzzword. Mas o que eu fazia, Miguel, para vender? Porque eu precisava começar a testar tudo isso no mercado. Eu falava que eu trabalhava com storytelling estratégico. Storytelling, buzzword, beleza, cara, quero te contratar. Tá em alta. Isso daí, buzzword, eu quero contratar isso, eu preciso disso daí. E eu comecei a usar o storytelling como ferramenta de vendas. Que na realidade, o que a minha metodologia faz eu uso o storytelling para criar conexão emocional e o fã nasce da conexão emocional com audiências. Então, para falar um pouco dessa metodologia, como é que eu comecei a encaixar? Vamos lá, eu fiz engenharia mecânica, então eu manjava de processos de raciocínio lógico. Trabalhei com brand, onde eu comecei a ver a importância de você desenvolver um propósito de uma marca, né? E aí, para audiência, hashtag fica a dica, tá? Tenham propósitos bem definidos, tá? Eu vejo que muita empresa não tem isso bem definido. E o propósito é a razão da empresa. Eu escuto muito pessoal falar, a razão do negócio é gerar dinheiro. Não, dinheiro é consequência de algo maior que você faz. O teu diferencial não está no dinheiro. Muitas vezes em sala de aula eu tenho algumas discussões com os alunos, né? Os alunos falam, não, é assim fazer dinheiro. Então tá bom, pega aí, como é que você vai vender? Pessoal, compra o meu produto porque eu vou gerar lucro para o meu acionista. Cara, não vai vender, esquece. Essa história não cola. Perfeito. Então o que acontece, Miguel? Quando a gente pensa em fã, o fã nasce da conexão emocional.
A conexão emocional, a melhor ferramenta que existe, a mais testada e a que funciona, com certeza, para gerar conexão emocional, se chama storytelling. Perfeito. Quando a gente está no mundo dos negócios, o storytelling ele vem de objetivos. Você tem objetivos e você cria uma história para atingir esses objetivos, certo? Só que os objetivos no mundo do negócio vêm do propósito. São os propósitos das empresas que drivam os objetivos, que dão condição da gente criar o storytelling, que vai criar conexão emocional com as audiências e vai transformá-las em fãs. Perfeito. Uma vez feito isso... Aí está o encadeamento Aí está o encadeamento, a engenharia de... Exatamente. E o que você faz? Uma hora que você definiu esse storytelling, você vai contar para quem? Para determinadas audiências, em determinadas plataformas, num determinado tempo. Então, eu falo que um dos pilares para usar storytelling como ferramenta estratégica é você entender a sua audiência. Para quem que você está falando? Segundo quais são as plataformas que você tem para conversar com essa audiência? E a minha definição de audiência, Miguel, é toda e qualquer pessoa que dá atenção nas plataformas que você usa. Boa. Não necessariamente, por isso que eu trabalho com audiência, não necessariamente é um cliente que vai te consumir. Mas ele pode te espalhar, ele pode te divulgar, ele pode comprar. Então, quando a gente pensa em audiência, o jogo fica mais amplo e divertido. Perfeito. Beleza, você tem as suas audiências, entendi. Qual que é o segundo passo? Você precisa ter clareza do objetivo que você tem com aquela audiência. Porque se você não tem clareza do teu objetivo, você não sabe para onde você quer ir, é que nem o gato no Alice no País das Maravilhas. Você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então você até diria, Tiagão, como primeiro passo, cara, desenvolver seu propósito, né, cara? Exato. Tudo descobrir começa... seu propósito. Tudo começa aí. Tá. Porque ele vai drivar os teus objetivos. Uma vez que você tem a clareza dos seus objetivos, você vai poder construir as suas histórias que vão sensibilizar as suas audiências. Tá bom. Né? E aí a audiência pode entender público-alvo, nicho, tudo isso cabe dentro de audiência. Tá. A hora que você entende isso, esse tripé, você pega então, entendi a audiência, tenho clareza do meu objetivo, cara, quanto tempo eu acho necessário para eu poder atingir esse objetivo com essa audiência? Você vai pensar essa estratégia de plataforma e conteúdo no tempo. Tá. Isso, Miguel, vai gerar experiências. E são as experiências que eu falo que é o que reverbera. Sim. E reverberação é uma coisa super importante. A experiência que reverbera, ela é a boa e a ruim. A morna não reverbera. Você foi num restaurante, o restaurante foi ok. Você sai falando pra todo mundo, o restaurante é ok? Não. Você foi num restaurante, é espetacular. Você sai falando, cara, é incrível o restaurante. Ou foi uma droga. É verdade. Então, o morno é o começo do fim. Tá bom. O ruim, o não tão bom, é a oportunidade que você tem de reverter situações. Perfeito. Na Timos, eu tive a oportunidade de conhecer o Fábio Barbosa, que era presidente do Banco Real, CEO do Banco Real na época. E o Fábio falava uma coisa muito bacana, né? Ele falava, a gente tem que olhar problema como oportunidade. Isso é uma coisa que eu trago. Toda vez que você tiver, putz, eu tô com um problema. Cara, que bom, você tá cheio de oportunidade para fazer coisas legais, reverter situações, fidelizar, construir a sua base de fãs. Então, quando você tem tudo isso, começa a gerar experiências, eu falo o seguinte, você precisa começar a medir algum indicador que é via experiência. Porque os indicadores de mercado, NPS, Churn, First Call Resolution, cara, nada disso vai dar para você o que a tua experiência está gerando. O sentimento, né? E tudo isso, Miguel, é complexo no dia de hoje. Então, quando você fala disso, cara, como é que eu vou medir experiência? Eu não sei nem que experiência eu estou gerando. Eu fiz lá um post, né? Funcionou, aí o outro não funcionou. Então, tem um monte de coisa que para você aprender a lidar com isso no tempo, eu percebi que você precisava ter um ferramental para pensar estrategicamente. Tá bom. E foi a aula que você teve. Eu mostrei um pedaço. São duas ferramentas. É uma estratégica para você desenvolver o raciocínio estratégico, encaixar tudo isso, storytelling, plataformas, experiências, indicadores, audiência, objetivo. Então você encaixa tudo isso, pensa estrategicamente. E depois eu desenvolvi uma segunda ferramenta que é um tático operacional. Eu desdobro isso no tempo e vou vendo como a coisa está acontecendo para acompanhar isso e falar onde estão as oportunidades para eu cada vez mais melhorar. Muito legal, Tiagão. Muito legal que algo tão... Cara, que às vezes fala, o storytelling... Cara, as coisas não acontecem por acaso, né, Tiagão? Cara, essas marcas que conseguem, cara, conectar, reverberar, fazer aquelas campanhas que te causam, te evocam emoção.
pode parecer pra gente que é um consumidor que é por acaso, mas, cara, existe a metodologia e eu acho que é aqui que mora o maior valor desse episódio e, cara, desse conteúdo, que é você poder desenvolver isso de maneira lógica e racional pra sua marca, né? Então, acho que isso traz um valor absurdo. E olha, querida audiência, hashtag outra dica. Boa. Trabalhar com fã exige queimar fosfato e não caixa da sua empresa. Existe muita ação que vocês podem fazer a baixo custo, a custo zero, que gera muito impacto emocional, conexão emocional. Isso é base para ter fã. Boa. Só que o que acontece? As pessoas querem regras, as pessoas não querem pensar. Eu falo isso porque dentro da academia você vê isso. As pessoas, qual é a regra para eu seguir? A regra é pense. Os alunos perguntam para mim, o que você espera da gente na prova? Que vocês pensem. Boa, porque era até uma das coisas que a gente ia te perguntar aqui, Thiago. Precisa ter dinheiro para fazer, cara, construir uma cultura de fã, construir experiências memoráveis. Não dá para fazer com pouco dinheiro com quem tá começando também. Você precisa ter capacidade de entender aonde você consegue criar conexão emocional e como você faz isso a baixo custo, preferencialmente a custo zero. Toda vez que a tua estratégia começar a consumir muito dinheiro, reveja. Existem saídas muito melhores e tenta fazer a custo zero. Como é que você gera uma experiência? Como é que você conecta com aquilo que você está pensando? Porque senão, Miguel, o fã, você não compra fã. Fã você conquista por experiência. E às vezes você mandar uma flor para um fã que, puxa, aconteceu alguma coisa, gera muito mais impacto do que você mandar 5 mil reais para a conta dele. Eu não estou dizendo que não é legal. Sim, mas claro. O impacto daquela consideração, daquele como detalhe... Como ele lembra de você, exatamente. A gente recebeu aqui, Thiago, um mega empreendedor, o Rogério Betti, que fundou o Debete, aí o Quintal Debete, casa de carne aqui em São Paulo, super, cara, renomada aí, das melhores, mais premiadas da cidade, e ele conta uma história aqui do quanto ele é obcecado pelo cliente. E aí ele compartilhou conosco um dia que, cara, ele tava lá na linha de frente do restaurante e um cara foi lá, comprou, fez um pedido para casa dele, levou hambúrguer, pediu hambúrguer e pães para fazer, cara, lá na churrasqueira. Ia ter uma confraternização com a família em outra cidade. Ele morava em Campinas. Então ele foi para Campinas fazer essa confraternização. Chegou lá, ele abriu a sacola e falou, cara, como assim vocês não mandaram o pão? Cara, pô, tô aqui, tá todo mundo na maior expectativa, o pão não veio, não sei o quê. E aí, olha, cara, vou te mandar aí, fica tranquilo. Mandou, comprou ali o Uber para Campinas, investiu um dinheiro ali nisso, mas ele conta do quanto esse cara se tornou um fã da marca, quantas vezes ele voltou no restaurante, apresentou o restaurante para outras pessoas e virou um defensor assim da marca absurdamente. Então, ele fala que esse investimento que ele fez para pagar um frete mais caro e levar o hambúrguer ali para Campinas, cara, voltou 1000 vezes assim e teve um retorno absurdo. Miguel, eu falo que quando você tá nesse jogo, né, de cultura de fã, quatro pressupostos são importantes. O primeiro é atenção aos detalhes. Cara, você tem que ser obcecado pelo detalhe. O segundo é uma frase do Arthur Schopenhauer, que é assim, a tarefa não é tanto ver o que ninguém viu ainda, mas pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê a todo instante. Terceiro é a definição de Einstein. Insanidade é fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar o mesmo resultado. Não vai rolar. E o quarto é nunca subestime o poder de uma grande história. Então, quando você faz uma coisa dessa, isso reverbera. E a história que vai se propagando atrai um monte de gente para o teu negócio. Exato. Então, legal isso. É bem por aí. Né? Exato. Pô, devo ter ficado com essa história na cabeça, já tá reverberando aqui, né, Diagão? Exatamente. Como a metodologia funciona na prática, cara. Eu acho que seria muito legal, Thiago, você dar uma pincelada aqui sobre, cara, como traduzir. Eu tenho clareza no meu propósito, dos meus objetivos. Cara, como que eu vou traduzir isso em histórias engajantes, em narrativas bem amarradas? Como que eu posso contar essas histórias por meio de uma embalagem do meu produto, quem sabe? Por meio de uma experiência que eu proporciono. Como que faz isso? Perfeito. Vamos lá. Outra hashtag fica a dica. Boa. Pessoal, para com esse negócio de que dor se resolve.
Cara, que desejo você atende. Quem tem dor, cara. Eu falo em sala de aula que assim, o que é bom pra dor? Pô, bom pra dor é analgésico. Cara, quem tem dor quer se ver livre da dor. Quem tem desejo quer ver o desejo sendo realizado. Perfeito. Então, quando você vê um desejo querendo ser realizado, cara, como é que você vai se construir algo que dê condição de eu fazer esse desejo ser realizado? Aí começa o jogo da narrativa. Por quê? Porque você, tendo clareza desse objetivo, desse desejo que você quer realizar com aquela audiência, você vai usar as plataformas para construir uma história onde ele esteja participando disso. Ele se sinta um ator principal. Você vai falar, pô, Thiago, mas isso é muito difícil, é personalizar. Não. Todo ser humano tem desejos que são padrões. E aí a forma que você trabalha de massificado, personalizado. Tá. Então, se você, por exemplo, é um açougue, cara, quais são os desejos? Eu quero uma carne de qualidade, puxa, às vezes eu não sei fazer carne puxa, me ensinar a fazer carne é uma coisa legal. Então você tá lá na linha de frente, puxa, você tá construindo uma história. Vem cá, eu vou te dar essa picanha, mas essa picanha é um pouco mais cara, porém você tem que usar um fogo um pouco mais alto. Por quê? Porque a gordura, quando queima, ela permeia a carne e é isso que vai deixar ela mais macia. Então, ele é um jeito... Ou seja, você começa a criar uma história de processo de venda que o cara vai se sentindo envolvido. Cara, eu vou fazer o melhor churrasco da minha vida. Eu aprendi o detalhe disso daqui. Perfeito. Então, quando a gente está falando de storytelling no mundo do business, cara, como é que você está constantemente criando histórias e fazendo as pessoas participarem de histórias? Por quê? É isso que vai marcando emocionalmente dentro dela. O poder da história, Miguel, tá em criar uma memória afetiva. Tá. Você acabou de contar o caso do empreendedor, por quê? Porque criou uma memória afetiva em você. Falei, cara, que sacada, fez sentido, boa. Aquilo marcou você. Sim. E você reverbera isso reproduzindo. Então, eu acho que para a gente começar a pensar nisso, entenda que tudo é uma história. Tá. E as pessoas querem fazer parte dessa história. Perfeito. Na época pré-layoff, eu tenho um trabalho muito focado com a área de tecnologia por uma razão óbvia. Uhum. Os caras de tecnologia resolvem problemas que até Deus duvida e não sabe contar o que fazem. E aí... A linguagem, às vezes, que não conecta, né? Não, o cara chega numa apresentação de diretoria executiva com 60 slides, 5 minutos, 60 slides de 300 gráficos. Ninguém guarda mensagem nenhuma, ninguém entende o que os caras fazem. E como eles não contam com recorrência, todo mundo esquece Perfeito. Do que a área de tecnologia desenvolveu e todo mundo se apropria do valor que a tecnologia gera. E ela mesma não se apropria disso. Entendi. E tecnologia vira custo. E não investimento em crescimento, em escala. Tá. Bom, por que eu estou contextualizando isso? Porque ao perceber, e como eu tive essa passagem por tecnologia, ao perceber que eu tinha uma oportunidade, eu comecei a ensinar os caras a mostrarem o que eles estavam fazendo. E como é que você cria, através de episódios, uma série que você vai poder contá-la de uma forma crescente, onde temporada a temporada, ou seja, quarter a quarter, ou ano a ano, eu vou evoluir nessa história. Perfeito. E aí eu trago um outro conceito, hashtag outra dica, galera. Boa. Que é a seguinte, não pense, vocês são novos, vocês não são da época da telenovela, né? Que telenovela fazia o seguinte, investia 8, 9 meses criando uma base de fãs, pegava isso e jogava no lixo. E aí, começava uma outra novela, com 0 de base de fãs. Como é que é o seriado? O seriado é temporada a temporada, ele vai construindo essa base de fãs e vai vendo como melhorar. E eu faço, né, esse paralelo do universo do business, porque o que torna um seriado com múltiplas temporadas? Grey's Anatomy está na 20ª temporada. Sim. O que torna, o que possibilita um seriado ter várias temporadas? Não ter cara, impressionante como fica, né? Cara, como isso reverbera até hoje. O que faz, então, Miguel, um seriado ter várias temporadas é fã. Porque o fã tá girando aquele consumo. Quando o seriado começa a perder a base de fãs, é a hora que ele fala, cara, isso aqui não tá dando o que ele chama de audiência. Tá dando audiência, cara, vou encerrar o seriado. Aí eu pergunto pra você, o que faz um negócio ser perene? Ter várias temporadas? O que faz o negócio ser perene? Eu acho que é a lealdade das pessoas àquilo. E esse leal nós podemos chamar do quê? De fãs. Então o que faz o negócio ser perene é fã. Acabei de demonstrar que o mundo do business é igual a um seriado. Total. Que legal, Diagão. Faz muito sentido, cara. E aí eu fico com uma dúvida. Essa decisão de, não tá tendo fã, vou mudar.
ela é uma decisão que em algum momento dá para chegar nela, pô, estamos tentando aqui fazer um negócio, fazer um conteúdo diferente, cara, não conseguimos construir uma base de fãs, cara, vamos, cara, tentar outra coisa completamente diferente. Ou tem como qualquer narrativa dá para você conseguir uma base de fãs, sabe? Existe fã para tudo, sabe? A gente só precisa amarrar bem a história. Vamos lá. Vamos voltar a conceitos, né? O fã nasce da conexão emocional. Então, toda vez que você começa a criar uma conexão emocional com uma pessoa, ela começa a se tornar fã de você. Ela começa a se conectar emocionalmente. Essa conexão emocional é que dá essa possibilidade. Eu falo muito que hoje no mundo dos negócios as pessoas estão muito focadas nos modelos transacionais. Quanto eu vou vender, escala, growth market, tudo venda, 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 tudo metrificado, resultado financeiro. Eu falo, isso vai ter uma hora que não vai dar mais certo. Por quê? Porque os modelos relacionais são os que viabilizam os modelos transacionais. Tá bom. E quando a gente está falando de relação, eu estou falando de construção de relação. Como eu construo relação com audiências? Para que isso aconteça, eu preciso ter em mente a minha capacidade de gerar conexão emocional. E aí eu posso dizer para você o seguinte, todo negócio pode ter fã? Sim, porque toda vez que você conseguir se conectar emocionalmente com alguma audiência, você vai ter fã. Você pode ter fã. Eu posso falar de negócios ruins que têm fãs. Por quê? Porque, cara, eles conseguem se conectar com uma determinada audiência que cria uma conexão emocional. Entendi. Assim como a gente pode falar de negócios incríveis, que têm bases de fãs incríveis. Por quê? Porque o negócio ele é mais acessível, é mais senso comum. Todo mundo gosta, por exemplo, de Apple, de tecnologia, de devices. Então, isso é um mainstream, é um ambiente fácil. Uhum. Mas quem que gosta de chocolate com pimenta, por exemplo? Sim. É uma base menor. A base que gosta de chocolate é gigantesca. A base que gosta de chocolate com pimenta, ela é menor. Perfeito. Mas não quer dizer que um chocolate com pimenta não vai ter fã. Olha só. Pô, Tiagão, muito legal isso, cara. Até pensando aqui na nossa dinâmica de venda, Tiagão. Tá vendendo aqui. Venda! Cara, você tá vendendo aqui essa metodologia, cara, essa forma de, cara, conquistar fãs pra sua marca muito bem. Eu já tô 100% comprado nessa metodologia. Eu já vendi pra você, então? Já vendeu, Tiagão. Só que aí, cara, a gente falou como que a gente pode deixar, cara, Tiagão em calças justas aqui numa situação difícil de sair, cara. Então, fácil. A minha calça é 40, você me dá uma calça 38. Vai ficar justinha. Então, bastante inspirado naquela cena do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Aqui no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por um objeto surpresa, Thiago. Perfeito. Então, vou pedir para a turma rodar a vinheta aí antes de eu apresentar o objeto surpresa. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. É que eu te vendo essa p*** de caneta? Então, turma, aqui, ó, objeto da vez, ó, Tiagão, se liga o que trouxemos. Um giló, cara. Você tava falando aí da dificuldade de conseguir fãs, cara. Pô, o que você deu o exemplo? Foi a pimenta, Tiagão? Pimenta. Foi a pimenta. Aqui o giló é fácil de vender. É fácil? É fácil. É fácil construir uma base de fãs aqui pro giló, Tiagão. É mesmo? Você tá com quantos anos, Miguel? Eu tô com 23. 23? Miguel, eu tô com 50. Depois dos 40, a gente começa a ter um problema de ereção. E para isso, cara, foi criado alguns remedinhos. O azulzinho, o Cialis. Tem algumas coisas. Você sabia que o giló, cara, é extremamente afrodisíaco e resolve se a gente comer diariamente o problema de ereção sexual? É mesmo? Cara, garanto pra você, infelizmente você não vai precisar ainda. Mas, cara, quando você chegar ali em 45, 50, lembra do giló. Teu pai tá vivo? Meu pai é vivo. Quantos anos tem seu pai? Meu pai tem 60. Cara, é público-alvo de giló. É um presentão. Cara, te juro por Deus, só que comer giló, ele tem um problema. Você preparar o giló, ele é um pouco... Eu falo pra você, cara, é meio... né? Nem todo mundo gosta. Certo. Hoje a gente pode liofilizar. Você sabe o que é liofilizar? Você pega o giló e transforma ele em pó. Então você faz cápsula de giló. Cara, o jeito mais fácil de você vender giló hoje é com cápsula.
Mas, cara, a gente tem que aprender a contar as histórias, né? É assim que a gente vende, certo, pô. Tá certo, mandou bem demais. Vou levar Teu aqui. pai vai gostar da meu cápsula pai de vai ficar Giló. feliz, ó, papai. Não tô dizendo que teu pai tem problema, desculpa, não é isso, é uma situação hipotética aqui. Muito bom, Tiagão, mandou bem na venda, cara, muito bom. Tem esse negócio afrodisíaco mesmo, ou você... Claro que não, claro que não, nunca subestime o poder de uma grande história. Boa, é isso, muito bom. Então, ó, turma, tá feita a venda, a gente até repassa esse desafio aqui pros fãs, não para audiência. Turma, quem acha que consegue vender aqui o Giló melhor que o Tiagão, manda uma DM pra gente no @podesonharpdc, que a gente vai ler a melhor venda aqui no episódio adiante. Tiagão, te mando também pra você dar um feedback, cara. Vamos Super ver legal. como que a galera se sai. Super aí. legal, bacana. Muito bom, muito bom. Tiagão, eu acho que você falou, cara, ali sobre vários dos elementos ali de uma boa história, principalmente passando ali, cara, dividir em episódios, o que faz isso, cara, ser aplicado também à indústria cinematográfica, de entretenimento. E, cara, quando a gente mergulha num episódio, numa história, o que são os elementos que não podem faltar numa narrativa que fideliza, que evoca emoção? Você também, cara, tem uma metodologia cara, ali com a sua cabeça de engenheiro para quebrar uma história. Pô, esse é um bloco que eu sempre trago para minha história, e até como dica para quem for fazer apresentações, contar uma história, fazer um pitch para o investidor, quem sabe consegue usar esses quadradinhos para contar? Consegue. Eu acho que a primeira coisa quando você vai usar storytelling é entender a ferramenta, né? E tem vários estudos, vários autores, Rob McKee, que falam muito de como usar o story, né? Mas uma coisa é básica. Toda história tem uma curva narrativa. E essa curva começa numa apresentação, vem para um setup, tem um midpoint, um low point e um clímax. Você saber trafegar nisso é super importante. Puxa, cara, é o seguinte, ereção é um problema hoje no universo masculino, mas tem um monte de remédio, apresentação. Perfeito. Mas tem um monte de remédio que pode resolver o problema, setup. Puxa, se a gente começar a tomar o remedinho, nós vamos resolver o problema de ereção, midpoint. Cara, mas muita gente é alérgico aos remédios que estão no mercado. Puta, dançamos, cara, isso não resolve. Efeitos colaterais. Muito efeito colateral, isso não resolve, cara. No entanto, se você tomar uma cápsula de Giló liofilizado todo dia de manhã, isso está resolvido. Pumba, clímax. Acabei de fazer uma curva narrativa de uma coisa que, tudo bem, hipotética, mas eu fui concatenando esses assuntos num storytelling que, se você falar com convicção, cara, você perguntou pra mim, é verdade a história do Giló? Exato. Então, do jeito que eu falei, como eu contei a história e como eu fui te envolvendo nela e criando a imagem na cabeça, cara, a conclusão, você fala, puxa, eu não sei se isso está certo ou está errado, mas é lógico. Sim. Então, aprender a fazer isso é uma coisa super importante. E você vê como, Tiagão, também, essa sequência de elementos dentro de uma história fazem presentes também nas grandes narrativas que a gente se lembra aí de, cara, grandes filmes. Quer ver? Vou falar outra para você. Vamos lá. Conta uma de um... Avião cai no Oceano Índico, perto de uma ilha. Apresentação. Cara, sobrevive um médico, um engenheiro, uma enfermeira, e eles pegam os restos do avião e levam para a ilha. Setup. Puxa, fazem uma fogueira no alto do morro mais alto para se passar um navio. Puxa, tá passando um navio, acende a fogueira, beleza, o navio vai ver a gente e vai salvar a gente. Midpoint. Puta, o navio passou, não viu a gente, low point, a gente tá aqui na desgraça, agora vai ser, e isso caminha até a hora que chega no clímax da história. Acabei de narrar Lost pra você. Oh, que da hora, velho. É muito legal como isso... Cara, é lógico, né? Pô, a gente teve a oportunidade de visitar também lá a Disney pela Link, Thiagão, e eles aplicam isso, cara, em todos os brinquedos, ativações, nos filmes, em todo lugar. É a mesma lógica e isso evoca emoção todas as vezes, cara. Até quem sabe, cara, a metodologia sabe o que tá por trás também é contagiado por essas histórias. Então, acho que é muito bacana, de fato, você aprender a fazer uso desse recurso que é tão importante. É muito legal.
Tiagão, acho que você deu vários exemplos aqui muito bacanas. Seria legal você também contar, trabalhou com várias marcas, empreendedores. Alguns dos casos que você conseguiu, pôde aplicar a metodologia de cultura de fã e, cara, se orgulha de contar do resultado. Que você fala, pô, essa história aqui eu sempre vou me lembrar dela. Eu não posso citar o nome da empresa, tudo bem? Claro. Mas na época pré-layoff, eu tinha um cliente que estava com uma extrema dificuldade de reter os profissionais, porque estava muito agressivo. Você contratava um bom profissional, 2 meses depois a concorrência vinha, dobrava o salário e estava difícil. E aí foi o primeiro cliente que comprou a minha tese de vamos transformar colaboradores em fãs. E aí eu comecei a desenvolver toda a metodologia, aplicar toda a metodologia para transformar colaborador em fã. Olha só. E a primeira coisa que a gente fez foi mapear as habilidades dos colaboradores dele. Puxa, quem sabia programar, hard skill, quem tinha habilidade para ensinar. E o que a gente propôs? Fazer com que esses caras construíssem os cursos e capacitassem os times internamente. O que a gente fazia? Bom, em contrapartida, dava um jantar para ele com a mulher, lembra? Legal. Galera, queimar fosfato e não caixa. Ou, puxa, tinha um dia de folga, e a gente estruturava esses cursos e os funcionários capacitavam os times. Isso fez com que os funcionários começassem a se sentir parte da história que eles estavam construindo. Benefício disso, começou a ter uma economia de caixa, porque não precisou mais investir em curso externo. Em vez de eu dar um curso de programação de Java lá fora, cara, eu ponho um cara capacitando, o cara construiu o curso, e isso tudo Perfeito. Começou a girar uma coisa que assim, a gente foi entregando algo que além da profissão de executar determinadas coisas. O cara sentia parte da história. O caso foi tão legal que alguns funcionários saíram da empresa por dinheiro. 6 meses depois pediram para voltar com um salário mais baixo, porque as outras empresas não entregavam essa experiência, essa conexão que a empresa entregava. Olha só. Essa é uma história que eu conto porque foi o primeiro cara que aceitou, falou, cara, legal, comprei a ideia, vamos transformar colaborador em fã. Que legal. E na perspectiva ainda é diferente, né? Que não são clientes, são colaboradores dentro de casa, assim. Exatamente. Legal. E legal. eu tratando como audiência. Muito legal, Tiagão. E, cara, o que são... você falou uma métrica aqui muito bacana, cara. Pô, os colaboradores estavam dispostos a receber menos para continuarem ali dentro do ambiente. Que outras métricas que as empresas podem avaliar para, cara, continuamente entender se elas estão conseguindo obter e construir essa cultura de fãs, seja internamente com os colaboradores ou com os clientes? Miguel, uma coisa super importante quando a gente está trabalhando com a cultura de fã, o fã reverbera. Tá. A capacidade do fã de reverberar as coisas. Então, um indicador importante é, cara, o que está reverberando? E o fã reverbera o bom e o não tão bom, tá? Não é que quando chega uma coisa ruim o fã fica quietinho. É o que você falou, ele não reverbera o morno. Exatamente. Então, aprender a escutar a reverberação é uma forma de você ter um indicador do que aquilo está convergindo. Eu gosto muito do case, eu não sei se alguém aí teve a oportunidade de assistir, que é o Jill, né? O Big Vape que está na Netflix. Cara, o propósito era incrível, o produto era incrível, os caras erraram na audiência. Só que várias coisas foram reverberando, dizendo, cara, isso vai dar ruim. E eles, por uma questão de grana, foram, não, até que o negócio de 400 milhões de dólares virou pó. Então, o indicador que eu falo, e ele é difícil, tá, Miguel, você precisa ter experiência para entender o que a reverberação está te dizendo. Tá. Não é da nossa cultura tratar reverberação como possível gerador de indicadores. Entendi. Mas é a melhor forma de você metrificar toda a tua estratégia de cultura de fã. Legal. Então, cara, ouvir, estar próximo, né? O que foi seu objeto de estudo ali também quando você decidiu fazer uma mudança. Estar próximo do cliente, cara. Exatamente. Ouvir o cliente, o que ele tá usando, o que ele tá falando, né? Cara, muito bom. E eu vejo que muitas das coisas que reverberam também que o cliente, que nesse meio de conteúdo que a gente está inserido, são coisas que reverberam pelas experiências que eles não gostam, pela crítica, pelo que é negativo, né, cara? Como isso reverbera no digital. Eu vejo isso como uma oportunidade também de, cara, construir algo que reverbera de maneira positiva. Você sabe quem que é um dos maiores ativadores das bases de fãs? Os haters. Os haters, né? Lá no MIT, na época que eu tive uma parceria, né, com Olha eles, só, que louco tinham isso. estudos de como usar os haters a favor da sua estratégia. Como usar o hater para ativar a base de fãs.
Caramba, Eu falo que a gente está engatinhando quando o assunto é cultura de fã no Brasil. que louco. Quem eu já vi fazendo isso, que tá reverberando sem entrar em juízo de valor, se positivo ou negativo, Pablo Marçal, né? Ele Sim, fala, eu já vi ele explicando essa estratégia do vulcão, que ele chama. isso. Ele fala, quando tem uma legião de pessoas te criticando e uma legião de pessoas te defendendo, isso entra em erupção, isso reverbera. Que é o que Miguel, ele tá isso, querendo isso dizer. dá sentido para um ditado muito antigo. Ah, Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. exato. Exatamente. Já estava aí, só que agora aplicado a como o mundo é hoje. E a cultura de fã. E a Porque cultura de isso, fã. o bem ou o mal, ativa muito essa comunidade, essa cultura, esse fandom. Né? É, perfeito, Tiagão. E até, cara, estamos caminhando agora, infelizmente, pro finalzinho do episódio. Ficaria aqui por muito tempo aprendendo, cara. E uma pergunta aqui, a gente mencionou sobre Pablo Marçal, a gente está falando sobre cultura de fãs muito para as marcas, sejam elas marcas empregadoras ou marca na perspectiva do cliente ali também. Existe como aplicar essa metodologia e ela é positiva a ser aplicada a nível pessoal também, como Opa! empreendedor. Por exemplo, o Pablo Marçal, como pessoa física, você acha que também existe, cara, se eu descobrir meu propósito, meu objetivo, que experiência eu posso proporcionar, isso também funciona? Funciona igualzinho, Miguel. Por isso que quando eu comecei a desenvolver metodologia, eu não queria algo que fosse nichado, eu queria algo que fosse amplo, que funcionasse para tudo e para todos, ou para o maior número possível de coisas. Tá. Uma das coisas que eu faço quando eu tenho um cliente novo, eu falo, venda para os seus funcionários, que não é uma capacitação que ele vai usar aqui na empresa, é uma capacitação para a vida. Você está dando um ferramental que ele vai poder levar para a vida. Amanhã, depois ele sai daqui, quer montar uma fábrica de brigadeiro com a mulher, ele vai usar essa Consegue metodologia. aplicar. E isso funciona na vida pessoal. Eu usei para desenvolver o meu curso na Link. E Perfeito. parte do que eu conto no final do curso é como eu usei todo o ferramental para conseguir as coisas que eu queria conseguir dentro da Link, usando reverberação, a plataforma aula, as experiências que eu gerava, as histórias que eu contava e como tudo isso aconteceu dentro do ambiente educacional com a minha pessoa. Perfeito. Que legal, Tiagão. Legal saber disso. Fico pensando muito também em artistas que não deixam de ser marcas, né, Tiagão? Que a gente fala de criadores, influenciadores também, pessoas expostas, todo mundo pode se entender como uma marca. Então, legal que se aplica também. São plataformas de histórias, Miguel. É muito doido isso. Além de marcas, eles são plataformas de histórias que Legal. criam conexões emocionais com as audiências. Show. Por isso que eles têm esse poder, porque eles sabem usar o poder da história. Massa, Tiagão. Cara, queria te agradecer infinitamente aqui por ter compartilhado tanto aqui conosco, cara. Pra mim foi super valioso. Tenho certeza que pra audiência também, cara. Se você quiser também divulgar, Tiagão, cultura de fã, pra quem quiser conhecer, vai estar tudo aí na descrição, mas sinta-se à vontade. Super legal. Pessoal, eu estou reformulando tudo, tá? Eu estou escrevendo um livro da metodologia, o livro deve estar pronto no segundo semestre. Eu tenho um site culturadefan.com.br que estou mudando. Então, assim, por enquanto, eu tenho pouca coisa para dizer, mas em breve vai ter muita novidade Show. aí. Então acompanhe, fiquem por dentro. Exatamente. Show. Esteja próximo. Boa. Obrigado, Tiagão. Poxa, eu que Valeu agradeço, demais. Miguel. Me diverti muito Que e, bom. pessoal, é isso. Segue o Pode Sonhar que vocês vão conseguir longe com os sonhos de vocês. Vamos juntos. Valeu demais, turma, para todo mundo que ficou até aqui. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like aí e, do mais importante, comentar aí pra gente o que você achou. Fechou? Tamo junto e até a próxima.